O incrível segredo que transformou a vida do meu neto em 12 horas. Era uma tarde ensolarada na pequena cidade de São Vicente. Dona Maria, aos 78 anos, vestia seu avental surrado enquanto organizava o antigo baú de seu falecido marido. Fazia meses que a ausência dele trazia uma sombra sobre sua vida, mas naquele dia algo diferente ocorreria. Ao abrir o baú enferrujado, seus olhos pousaram em um diário empoeirado. A caligrafia impecável nas páginas amareladas a transportou para uma época em que seu marido sonhava em ser artista. Com lágrimas nos olhos, ela começou a ler, redescobrindo a paixão pela pintura, uma chama que havia se apagado ao longo dos anos. As memórias febris a invadiram, os momentos simples de felicidade ao ver seu marido com um pincel na mão, a forma como ele falava sobre seus sonhos. Mas uma revelação a deixou atordoada. Ele havia guardado um segredo, uma paixão que poderia ter mudado o rumo de suas vidas. O coração dela disparou. E se eu estivesse fazendo o mesmo com Lucas, pensou, enquanto o neto de 16 anos estava trancado no quarto, lutando contra a pressão de se tornar algo que não desejava. Naquela noite, com o coração acelerado, Dona Maria tomou uma decisão. Usaria suas economias, tão arduamente guardadas, para inscrever Lucas em um curso de artes. Ao revelar a novidade ao garoto, os olhos dele brilharam por um instante. Mas logo a hesitação tomou conta. Vó, você não entende, ninguém leva a sério ser artista na minha idade, disparou Lucas com o rosto vermelho de frustração. As palavras machucaram Dona Maria como facadas. Como poderiam aqueles que deviam apoiá-los olharem para o sonho dele com desprezo? Na manhã seguinte, a tensão ainda pairava no ar, mas algo parecia diferente. Lucas, ainda confuso, sentiu que as palavras escritas no diário de seu avô e a determinação da avó criaram um impulso dentro dele. Com pincéis e tintas em mãos, ele começou a explorar seu talento. Cada traço numa tela em branco era uma nova promessa, uma nova vida pulsando diante deles. Porém, a pressão externa não tardou a se manifestar. Comentários maldosos de vizinhos começaram a reverberar, ecoando nas paredes da casa. Artista? O que é isso? Isso não é trabalho de verdade. As palavras o feriram profundamente. Cada crítica o fazia recuar, enquanto Dona Maria tentava com amor e firmeza transmitir força ao neto. Meu filho, eu também deixei meus sonhos de lado, mas você não pode fazer o mesmo. Com a data da exposição se aproximando, novas incertezas surgiram. Dona Maria decidiu que uma nova atitude era necessária. Ela teria que organizar uma exposição de arte, mas para isso, Lucas não poderia apenas participar, ele precisava se revelar como artista. Um desafio que despertava tanto medo quanto empolgação. Agora, a pergunta que pairava no ar era: eles conseguiriam enfrentar a comunidade e encontrar a força necessária para serem autênticos? A conexão entre avó e neto, cada vez mais forte, poderia ser a chave para quebrar barreiras. Estariam prontos para lutar não apenas por seus sonhos, mas um pelo outro? Dona Maria olhou pela janela, observando o sol se pôr. As cores do céu pareciam uma pintura em movimento, e elas a lembraram de seus tempos de juventude, quando a arte a envolvia como um abraço acolhedor. Os pensamentos de Lucas, agora mais fixos, ocupavam sua mente. Ele precisa acreditar em si mesmo, pensou, com um nó no coração. Naquela noite, ela preparou um jantar especial. Queria que seu neto sentisse o amor que sempre a conduziu. A mesa estava cheia de pratos que ele adorava, mas, mesmo assim, Lucas parecia distante. Ele mal olhava nos olhos dela, como se estivesse preso em um labirinto de dúvidas. Lucas, disse Dona Maria com carinho, você sabe que pode contar comigo, não sabe? Ele respirou fundo, a frustração evidente em seu rosto. Vó, é fácil você dizer isso. Você já viveu seus sonhos. Para mim, isso não é tão simples. O que as pessoas vão pensar de mim? Os olhos dele brilhavam com medo e insegurança. Por que eu deveria me expor assim? Para me ridicularizar? Para que todos riam de mim? A voz dele tremia e Dona Maria sentiu a urgência de fazer algo. Com um movimento decidido, ela se levantou e foi até o baú. Trazendo o diário à mesa, começou a ler algumas passagens. Olha, aqui está seu avô. Ele também teve medo, mas nunca deixou que isso o parasse. Ele disse que a arte o fazia sentir vivo. Cada palavra que saía de seus lábios parecia uma ponte sendo construída entre eles.
Os olhos de Lucas se fixaram nas páginas antigas e a curiosidade lutava contra a resistência. Dona Maria viu que algo mudava no semblante dele. Meu avô não desistiu, ele lutou pelo que acreditava. E eu quero que você lute também, ela disse, determinando uma nova chama na conversa. As semanas seguintes foram um turbilhão. Dona Maria organizou tudo para a exposição, mas o clima dentro de casa era de incerteza. Lucas passava horas pintando, mas hesitava em mostrar seus trabalhos para o mundo. Cada visita de conhecidos que faziam comentários depreciativos apenas aumentava suas frustrações. Certa manhã, enquanto Dona Maria tomava um café, ela percebeu que Lucas tinha uma expressão diferente. Ele estava sentado no sofá, observando suas telas com uma intensidade que ela não havia visto antes. Ela se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Vó, eu quero fazer algo diferente. Quero que as pessoas vejam minha arte, mas não da forma como esperam. O coração dela disparou de esperança. Aquela era a peça que faltava. Diga-me o que você tem em mente, meu filho. A animação em sua voz fez Lucas sorrir timidamente. A ideia é expor a minha visão, minha verdade, não só como um artista, mas como alguém que luta para ser autêntico. Quero fazer isso do meu jeito. O desafio estava definido, mas a pressão permaneceu. Faltavam apenas dias para a exposição. Exposição, e o peso das expectativas fundamentais de sua comunidade pairava no ar. A dúvida ainda era um visitante constante no coração de Lucas. Entrar em contato com seus sentimentos e expressá-los em sua arte era uma batalha interna que ele não sabia se poderia vencer. No dia da exposição, os nervos estavam à flor da pele. A pequena galeria, com suas paredes brancas e detalhes de madeira, estava pronta para acolher as obras, mas o verdadeiro desafio começaria quando as portas se abrissem. Estariam ele e Dona Maria preparados para o que estava por vir? As vozes que antes eram críticas poderiam se tornar aplausos? Enquanto aguardavam a chegada dos visitantes, Lucas olhou para sua avó. Assim que eu começar, não poderei voltar atrás, certo? Ele precisava de uma resposta clara. Dona Maria segurou a mão dele, o coração cheio de amor e ansiedade. Você já deu o primeiro passo, meu filho. O resto virá do seu coração. E assim, com as luzes suaves iluminando as pinturas, a porta se abriu. O primeiro visitante entrou e Lucas sentiu o mundo girar ao seu redor. Seria este o momento de verdade que ambos aguardavam? Lucas respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de sensações que sacudia seu interior. O primeiro visitante era uma mulher de cabelos grisalhos, com um olhar curioso e acolhedor. Ao entrar na galeria, seus olhos brilharam ao encontrar as pinturas. Ela se aproximou de uma tela grande que exibia um jogo de cores intensas e formas abstratas. Dona Maria ficou ao lado de Lucas, sentindo o coração acelerar enquanto observava a mulher, inquieta e admirativa. Isso é lindo, murmurou a visitante quase para si mesma, enquanto uma expressão de surpresa se formava em seu rosto. Lucas segurou a mão da avó mais forte do que nunca, como se ela fosse um porto seguro em meio à tempestade. Você não precisa ficar nervoso, apenas veja e ouça, Dona Maria sussurrou, tentando transmitir uma calma que ela mesma buscava. Quando mais visitantes começaram a entrar, a sensação de calor na galeria crescia, preenchendo-o com um misto de empolgação e medo. Mas logo ele percebeu que seus medos eram quase invisíveis aos olhos daquelas pessoas. Cada comentário, cada sussurro era uma nova oportunidade. A pintura falava por ele, mas ainda havia uma voz interna que insistia em bloqueá-lo. Quem é o artista? Perguntou um jovem ao se encostar na parede e admirar uma tela que capturava o desespero da incerteza. A pergunta percorreu a sala e atingiu Lucas como uma onda. Ele sabia que era hora de se revelar. Sem um segundo a perder, decidiu que precisava falar. Ele se aproximou do grupo com a determinação que sentira ao decidir suas cores e traços. Sou eu, disse, hesitando no começo. Eu sou o artista. A sala parou e o murmúrio mudou de curiosidade para um silêncio intrigante. É muito bom, você capturou sentimentos que muitos têm, mas não conseguem expressar, comentou a mulher de cabelos grisalhos novamente, um sorriso largo no rosto. As palavras dela eram um bálsamo para Lucas, que começou a sentir o peso de sua insegurança se dissipar. Ele entendeu que, de alguma forma, a arte dele já estava se conectando.
Os visitantes começaram a se perguntar sobre cada detalhe, cada nuance em suas pinturas. Lucas sentiu uma paixão crescente e toda a insegurança que o havia paralisado começou a se transformar em algo vibrante. Ele não apenas falava sobre suas obras, mas também compartilhava partes de si mesmo, sua luta e suas vitórias. A galeria se tornava um espaço de acolhimento e compreensão, onde as vozes críticas que ele temia não conseguiam penetrar. Dona Maria observava tudo com emoção nos olhos. Ver o neto se soltando era como assistir a uma estreia de um artista, que finalmente encontrara seu lugar no mundo. As preocupações que tinha se dissiparam, misturadas às cores que agora brilhavam nas telas de Lucas, cada vez mais vivas. No entanto, à medida que a noite avançava, uma figura conhecida entrou na galeria. Era um antigo colega de escola, alguém que sempre havia menosprezado Lucas. O coração dele disparou ao vê-lo, trazendo de volta velhas inseguranças. O rapaz começou a andar lentamente em direção às telas, seus olhos penetrantes avaliando tudo. Lucas segurou a respiração, esperando que palavras duras escapassem dos lábios dele. O que você está fazendo aqui? Pensou Lucas, incapaz de evitar a tensão que começava a assolá-lo. Dona Maria percebeu a mudança no semblante do neto, e seu instinto protetor a fez-se mover, mas Lucas a deteve com um gesto. O jovem revia sua própria história ali diante dos visitantes. E o que aconteceria com seu trabalho agora? Essa poderia ser a provação final. Estaria ele pronto para enfrentar mais um juiz? Preparado para o que viria a seguir? Lucas observou cada passo daquele antigo colega, uma figura que sempre havia sido sinônimo de insegurança na sua vida. Naqueles tempos difíceis de escola, ele havia ouvido palavras dolorosas, críticas afiadas que o faziam se sentir pequeno. Aquela pessoa era um espectro do passado e agora estava diante dele, escaneando suas pinturas com um olhar que prometia julgamento. O silêncio na galeria pesava como chumbo. Cada movimento de Lucas se tornava um desafio. Ele sentia os reflexos dos outros visitantes, seus sussurros interrompidos, as respirações suspensas. Como um artista, ele sempre desejou ser notado, mas agora aquele olhar familiar trouxe um misto de nostalgia e temor. O que ele diria? O que diria alguém que havia deixado marcas tão profundas na sua alma? Dona Maria, percebendo a inquietação do neto, segurou sua mão com firmeza. Lembre-se do que você é, sussurrou, suas palavras ecoando como um lembrete de poder. O amor e o apoio dela eram um escudo poderoso. Lucas respirou fundo, decidindo não deixar seu passado definir quem ele é agora. Você fez isso? A voz do colega rompeu o murmúrio da galeria. Ele estava agora a poucos passos de Lucas, observando o quadro que retratava o desespero e a luta interna. É um pouco diferente do que eu esperava. A frase teve um efeito imediato. As palavras evasivas de seu colega ressoaram nas paredes da galeria, e Lucas sentiu uma onda de emoções misturadas. Era como se o passado uma vez mais tentasse se infiltrar em seu presente. A curiosidade oscilava entre o que significava para ele e o que realmente queria ouvir. Mas já não era mais o menino inseguro de antes. Eu mudei, Lucas respondeu, a voz saindo mais firme do que ele imaginou. Essas pinturas são partes de mim, partes que nunca consegui mostrar antes, com todas as inseguranças, e você me ajudou a encontrar isso. Houve uma pausa. O colega olhou surpreso, como se aquelas palavras se fossem uma revelação não apenas para Lucas, mas para ele também. Os visitantes, envolvidos na conversa, começaram a murmurar entre si. O jovem hesitou, suas palavras parecendo travadas. Eu não sabia que você tinha essas questões. A honestidade dele, embora inicialmente defensiva, revelou uma camada de vulnerabilidade que Lucas não esperava. A tensão na sala começou a se dissolver. O prédio cheio de arte e emoção tinha o efeito de uma conexão mais profunda, como se as pinturas pudessem acolher não apenas as alegrias, mas também as mágoas antigas. O olhar de Lucas se deteve naquela figura, até então tão distante, e pela primeira vez sentiu um chamado para a empatia. Talvez a gente tenha mais em comum do que pensei. Olha, O colega finalmente se deixou levar pela sinceridade, e a plateia pareceu suspensa em uma expectativa coletiva. Lucas percebeu que, ao invés de se ver como um alvo, poderia se abrir para o diálogo. Mas antes que mais palavras saíssem, o celular de Dona Maria vibrou. Com um olhar preocupante, ela olhou para Lucas. É a sua mãe, disse ela desanimada. Lucas sentiu o encalço de um novo nervosismo, mas também uma curiosidade. O que ela queria?
Ele acelerou o passo até a avó, um misto de sentimentos transbordando. Lucas, vamos esperar um pouquinho. Espera para ver o que ela diz. A afirmação de Dona Maria parecia cheia de encorajamento, mas a inquietação permaneceu. E agora? Quais segredos sua mãe estaria prestes a revelar? Lucas sentiu as palmas suadas, seu coração acelerando em um ritmo frenético. Todos os olhares pareciam se voltar para ele, enquanto a ansiedade apertava seu estômago como um nó. A expectativa na galeria era palpável, e ele se perguntou se a revelação que sua mãe pretendia fazer mudaria tudo de novo. Você vai ficar bem, querido. Dona Maria sussurrou, como se pudesse ler seus pensamentos. Havia um calor na mão dela que o confortava, mas ele sabia que aquela ligação poderia trazer à tona verdades desconfortáveis. Ele respirou fundo, tentando dissipar a inquietação. Enquanto aguardava a resposta do lado de fora, pensou nas últimas semanas, o renascimento de suas obras, a aceitação que começava a sentir nas paredes da galeria, tudo isso poderia desmoronar com uma simples ligação. Frase, uma verdade definida ali, ligada ao passado. O que se escondeu atrás daquela porta fechada por tanto tempo? Finalmente, o celular vibrou novamente. Lentamente, Lucas deslizou o dedo pela tela do aparelho, os dedos tremendo um pouco. Ele leu a mensagem. Lucas, precisamos conversar. Tem algo importante sobre você. Me encontre no café, por favor. Foi como um soco no estômago. Por que o café? Por que não aqui? Os murmúrios continuavam a flutuar ao seu redor, mas agora pareciam distantes. Ele sentia a adrenalina pulsar, a urgência o empurrando para a saída. Dona Maria o olhou com preocupação. Você vai sair? Perguntou, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Eu preciso ver o que ela quer, Lucas respondeu, a firmeza na voz quase surpreendendo a si mesmo. Ele começou a caminhar rapidamente em direção à saída, sentindo a pressão da galeria atrás dele como uma respiração coletiva. Do lado de fora, a brisa fresca da noite o envolveu, com um cheiro de urtiga e o leve som das risadas distantes dos visitantes que ainda desfrutavam da arte dentro da galeria. Ele só pensava na conversa que estava prestes a ter. Como seria tudo? Como sua vida mudaria após isso? Ao entrar no café, ele notou a mãe em uma mesa no canto. A expressão dela era um cruzamento entre nervosismo e determinação. Ele pegou o ar e caminhou em direção a ela, cada passo se sentindo mais pesado que o anterior. Oi, mãe, ele disse, tentando não deixar que seu olhar traísse o que sentia por dentro. A cena era íntima e por um momento tudo o que importava era a conexão entre eles. Oi, Lucas, desculpe por te chamar assim, mas é que... As palavras dela haviam começado a sair, mas ele pôde notar que a voz estava trêmula. Você está preocupada. O que aconteceu? Lucas perguntou, ao mesmo tempo em que seus próprios batimentos pareciam ecoar com a tensão da situação. Ela hesitou, como se estivesse pesando suas palavras, e Lucas sentiu um frio invadir o peito. Eu descobri algo sobre você que pode mudar tudo, algo que seu pai nunca quis que você soubesse. Lucas piscou, a confusão dominando-o. Meu pai? O que isso tem a ver com ele? Ele encarou a mãe, um caos de emoções se agolpando em sua mente. Por que isso agora? E o que poderia ser tão impactante que poderia abalar tudo o que ele conhecia? Você não está sozinha nessa, Lucas. Não mais. Sua mãe finalmente completou, mas a resposta parecia deixar mais perguntas do que respostas. A tensão estava no ar, e lá estava o sentimento familiar de insegurança se aproximando, desafiando sua nova confiança. Mas ele não poderia se permitir recuar. O que você quer dizer com isso? O que você descobriu? A expressão dela se tornou mais profunda, como se as palavras que estavam prestes a sair pudessem rasgar o tecido de sua realidade. O que ela diria em seguida poderia ser a chave para um clube de verdades escondidas que Lucas nunca soubera que fazia parte. E entre eles, a verdade estava prestes a ser revelada. A voz de Dona Maria quicou na atmosfera, como um eco de reboco prestes a desabar na mente de Lucas. Ele quase podia sentir o peso da verdade se aproximando, moldando a confusão em seu coração. A mesa pequena parecia encolher ao redor dele, como se o mundo estivesse se concentrando apenas naquela fração de tempo. Mãe, por favor, só me diga, Lucas implorou, mantendo o olhar fixo no rosto dela, procurando um sinal que indicasse que ele ainda estava sonhando, que tudo não passasse de uma má fase de sua vida.
O silêncio se arrastou e uma lágrima descia pelo rosto de Dona Maria. Lucas, você não é tão comum quanto pensa. Seu pai, ele tinha um segredo, e antes de morrer, ele fez um pedido. Ela disse, a voz embargada como uma criança com medo da escuridão. Um pedido? Lucas repetiu, a mente gerando. Do que você está falando? Ele me pediu para nunca te contar, que você nunca soubesse a verdade, mas, agora, eu vejo que era um erro. A confusão em seu olhar se transformou em um frenesi de emoção, como um caos pronto para explodir. O que é que eu não sei? Eu sou quem? Quem eu sou, mãe? As perguntas saíam em um fluxo avassalador, cada uma batia em seu peito como se quisesse abrir um caminho para as respostas que tanto temia. Ela respirou fundo. Você é especial, Lucas. Acredite em mim. Sua verdadeira linhagem é diferente. Você é o último de uma linha de artistas extraordinários. O seu pai não era apenas um pintor. Ele era descendente de uma família que detém um poder único. E esse poder, Lucas, é algo que pode mudar o mundo. A revelação girou em sua cabeça como um furacão. Lucas sempre se sentiu deslocado, como um artista em busca de sua voz, e agora tinha essa nova perspectiva sobre si mesmo? O que isso significava? Poder? Pressão? Então, todo esse tempo, ele começou a murmurar, o medo escorrendo por entre seus dedos. Eu sou diferente? Como isso pode mudar tudo? Porque existem pessoas que desejam isso, Lucas. Existem aqueles que querem a sua arte, mas não apenas por sua beleza. Eles querem controlá-la. Você tem que entender. Seu pai sabia disso e fez de tudo para te proteger. Agora, eu não sei como te proteger. O olhar dela transbordava preocupação. O peso da responsabilidade caiu sobre Lucas. Ele sempre queria ser alguém, fazer sua arte ser conhecida, mas agora sentia que havia uma carga além da expressão artística. Mas e se eu não quiser ser parte disso? E se eu só quiser viver minha vida e pintar? Eu não pedi por isso. Ele sentia a adrenalina subindo, revolta misturada com confusão. Eu sei, filho, mas a escolha não é sua. É sobre quem você é de verdade. O que você decide fazer com isso será fundamental. O olhar dela penetrava seu ser, como se tentasse conectar os pontos dispersos em sua mente. Lucas se sentia balançando à beira de um abismo, sabendo que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. E enquanto as palavras de sua mãe ecoavam, uma nova ideia começava a germinar dentro dele. Poderia ele realmente recusar essa herança? Seria possível viver uma vida normal, sabendo que havia algo extraordinário pulsando em suas veias? Quando a luz da cafeteria começou a piscar, ele olhou nos olhos de Dona Maria. E se eu não quiser me envolver, o que virá a seguir? Ela se inclinou para a frente. Então, Lucas, você terá que estar preparado. Eles vão atrás de você. O que você decidir mudará tudo. Lucas ficou paralisado. Ele tinha agora uma escolha diante de si. E a ideia de que não era apenas um artista na galeria, mas alguém com um legado maior, o assustava profundamente. Mas dentro daquele medo, uma semente de coragem começava a brotar. Então, o que eu faço agora? Ele perguntou, uma nova determinação emergindo da incerteza. E as portas da galeria permaneciam abertas atrás dele, mas na escuridão adiante poderia haver luz ou um perigo inesperado à espreita. O que viria a seguir poderia definir quem Lucas se tornaria. O barulho típico da cidade penetrava através das janelas da cafeteria, enquanto Lucas tentava ordenar os pensamentos em sua mente. Como se os sons das buzinas e a conversa distante de estranhos fossem ecos de uma vida à qual ele não pertencia mais. Cada palavra dita por Dona Maria ressoava dentro dele como uma batida de tambor, exigindo sua atenção e despertando uma confusão que o deixava sem chão. A mão dele tremia levemente e a levou até a xícara de café fria. O líquido amargo não parecia tão agradável agora. A verdade pesava mais que a xícara na palma de sua mão. Ele respirou fundo, tentando encontrar uma centelha de clareza em um mar de incertezas. Dona Maria o observava, os olhos cheios de uma mistura de amor e preocupação. Lucas, eu sinto que levei tempo demais para te contar. O mundo que você conhece não é o que parece.
Mas e se essa família de artistas for apenas uma história, mãe? Interrompeu ele, com a voz soando mais agressiva do que pretendia. Se tudo isso não passar de uma fábula para explicar o inexplicável, eu sou apenas um pintor, e isso é suficiente. E se fosse por isso que você sempre sentiu que não se encaixava, ela rebateu, colocando as mãos sobre a mesa, um gesto de urgência. Sua arte, você não percebe? Há algo nela que toca as pessoas de uma forma diferente. É como se você falasse com a alma delas. Lucas olhou para o quadro pendurado na parede, o seu último trabalho, uma paisagem vibrante que parecia ganhar vida. O que ele não tinha percebido? A linha entre o que era comum e o que era extraordinário estava se desfazendo. O que ao mesmo tempo fascinava, agora o apavorava. E se eu não souber usar esse poder que você está mencionando? E se ele me consumir? Ele sentia como se estivesse numa encruzilhada, com medo de tomar o caminho errado. Você não está sozinho. Você tem a mim e os dons do seu pai. Você só precisa decidir o que fazer com eles, disse Dona Maria, com um sorriso triste. Mas o tempo é curto. Precisamos agir rápido antes que aqueles que buscam seu poder cheguem até nós. Lucas engoliu em seco, enquanto a tensão crescia entre eles como uma corda prestes a arrebentar. Como você sabe que eles vão vir atrás de mim? Porque eles já estão. Eu só não sabia que seria tão cedo. A voz dela vacilou e um olhar de desespero cruzou seu rosto. Um frio percorreu a espinha de Lucas. As palavras dela pareciam uma sentença. Ele não tinha ideia do que estava por vir, mas uma coisa era certa. Ele não poderia voltar atrás. Escolhas precisavam ser feitas, e logo. Se eles estão atrás de mim, eu preciso saber como me proteger. A determinação começou a tomar conta dele. Lucas não queria ser uma vítima de seu legado, mas sim o protagonista de sua história. Uma história que ele mesmo decidisse contar. Dona Maria assentiu e um lampejo de esperança cintilou em seus olhos. Então, vamos nos preparar. O primeiro passo é descobrir mais sobre o poder que você carrega. Começaremos pela galeria. Mas a galeria é apenas um espaço? Ele começou a dizer, mas foi interrompido. Não, a galeria é o refúgio. É onde a história do seu pai começa a se revelar. Aquela pode ser a chave que desbloqueia seu verdadeiro potencial. As palavras dela eram como chamas, aquecendo sua coragem em meio ao frio da incerteza. Então, vamos para a galeria agora? Perguntou Lucas, o coração acelerando. Ele precisava abraçar isso, mesmo que lhe custasse. Sim, mas cuidado, nunca sabemos quem pode estar observando. A atmosfera se tornou tensa enquanto ele se levantava, um novo propósito pulsando em sua alma. Assim que saíram da cafeteria, a cidade parecia mais vibrante, mais cheia de possibilidades. Mas, no fundo, ele sabia que cada passo em direção à galeria era também um oásis em meio à tempestade que se aproximava. Quando estavam prestes a atravessar a rua, um carro negro parou abruptamente ao seu lado, e um homem de olhar penetrante desceu, encarando Lucas com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Lucas, você precisa vir comigo. O que está em jogo é maior do que você imagina. E naquele instante, a realidade se dividiu entre o normal e o extraordinário, enquanto a escolha que faria, mais uma vez, parecia estar além de suas mãos. Lucas sentiu o mundo girar enquanto o homem parava à sua frente. O olhar intenso parecia atravessar sua alma, como se ele pudesse ver cada dúvida e medo guardados no Fundo de seu ser. Quem é você? Perguntou ele, com uma voz que tentava soar firme, mas que traía um traço de vulnerabilidade. Meu nome é Miguel, sou um amigo da sua família, e como você, sou um artista. Mas o que você pode descobrir hoje vai muito além das suas telas. Dona Maria tomou a frente, o tom firme, mas carregado de preocupação. Miguel, é seguro trazer meu filho para você? Temos que ter cuidado. O que você sabe? Eu sei que o potencial de Lucas é vasto, mais do que qualquer um pode imaginar. E também sei que há forças que não querem que ele encontre esse poder. Miguel olhou rapidamente ao redor, como se esperasse ver sombras se movendo entre os transeuntes. Precisamos agir rápido, não temos tempo a perder. Lucas olhou para a mãe, seus olhos um pedido silencioso. A verdade estava se desenrolando como um quebra-cabeça que se expandia a cada instante, mas ele ainda se sentia perdido, preso entre um passado que não entendia e um futuro que parecia ameaçador.
Mas para onde você quer me levar? Indagou Lucas, sua curiosidade misturada ao temor. Para a galeria, respondeu Miguel, a expressão agora mais relaxada, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro. É onde as respostas estão, o primeiro passo para entender o que você tem dentro de si. Eu não posso ir com você, disse Lucas, um pavor se elevando em seu peito. E se ele for uma armadilha? Você pode receber essas respostas agora ou esperar até que seja tarde demais. Não posso garantir que você estará seguro aqui, Miguel disse, seu tom grave fazendo Lucas sentir um nó na garganta. Dona Maria, percebendo o conflito interno do filho, colocou a mão sobre seu ombro. Lucas, eu confio nele. Pense nisso como uma oportunidade de entender mais sobre você, sobre quem você é de verdade. E se eu não estiver pronto para isso? Ele sussurrou, a insegurança curtindo seu coração. E se eu não conseguir lidar com o que encontrar? Despertar um poder não vem sem seus medos, mas também vem com um potencial incrível. Você pode encontrar respostas que mudem tudo, Miguel falou, sua voz suave, quase como um eco que trazia esperança. Os pensamentos se misturavam, enquanto Lucas olhava para a calçada, absorvendo cada palavra. Era um convite, um chamado para uma jornada que poderia finalmente responder às perguntas que o assombravam. Poderia ele realmente ser mais do que um pintor comum? E se sim, o que isso significaria para sua vida, para aqueles que amava? A decisão brotou diante dele, como um campo florescendo na primavera. Um passo à frente. Ele não tinha certeza do que aconteceria a seguir, mas a necessidade de conhecer seu verdadeiro eu chamava mais alto que o medo que o aprisionava. Está bem, disse ele, a voz determinada, embora ainda tremesse. Eu vou com você. O alívio no rosto de Dona Maria foi imediato. Mas tenha cuidado, ela advertiu. Qualquer um pode estar te seguindo. Eles sabem quem você é. Enquanto Miguel conduzia Lucas, o homem começou a falar mais sobre o que havia ocorrido na galeria. As pinturas, ele dizia, eram portais. Portais de outras dimensões, histórias escondidas na arte que Lucas criava. E conforme eles se afastavam da cafeteria, um frio se instalou na cidade. Nádia, uma mulher de vestes longas e olhos ardentes, observava à distância, um sorriso enigmático nos lábios. Sua presença era como um sinal de tempestade se aproximando. Quem é essa mulher? Perguntou Lucas, notando o olhar intrigado de Miguel. Ela não deve ser ignorada, respondeu Miguel, desviando a atenção com urgência. Você está prestes a entrar em um mundo que tem muito a revelar, e nem todas as revelações serão agradáveis. Ao chegarem à galeria e as portas se abrindo, Lucas sentiu a eletricidade no ar. Uma certeza pulsava em seu coração. Ele não seria mais o mesmo. O que seria descoberto ali poderia mudar seu destino. Mas ele não podia deixar de se perguntar: o que mais estava à espreita nas sombras, à espera dele? Quando atravessaram as portas da galeria, Lucas foi envolvido por um cheiro de tinta fresca e madeira polida, como se o ambiente estivesse pulsando com a energia de cada obra exposta. As luzes iluminavam as telas dispostas nas paredes com um brilho peculiar, realçando cores vibrantes que pareciam dançar diante de seus olhos. Ele sentiu seu coração acelerar, uma mistura de excitação e medo. Miguel o guiou por um corredor estreito, onde as pinturas pareciam sussurrar segredos. Cada uma dessas telas foi criada em um momento crucial, um ponto de virada. Veja esta, ele apontou para uma pintura de um céu tempestuoso. Aqui eu capturei a luta interna de um artista que decidiu enfrentar seus medos. Lucas se aproximou, atraído pela intensidade da obra. As pinceladas eram ásperas, mas havia uma beleza trágica na mancha de cores escuras que se encontrava em contraste com tons mais claros. Ele sentiu como se a própria tela respirasse, como se uma voz estrondosa lhe dissesse que ele também era parte daquela luta. Algo dentro dele começou a despertar. E enquanto você está aqui, Miguel disse, em tom grave, você pode entender que suas obras têm a mesma profundidade. Você não é só um pintor, Lucas. Você é um canal de emoções e experiências que podem ajudar outros a encontrar seu caminho. Ouvindo isso, Lucas sentiu um frio na barriga.
Seus desenhos nunca tinham sido apenas formas no papel, mas algo mais profundo, uma experiência emocional que ele ainda tentava compreender. O que Miguel dizia parecia um eco das dúvidas que o assombravam há tempos. Era como se ele estivesse jogando luz sobre um canto obscuro de sua criatividade. Vamos às salas dos portais, Miguel sugeriu, levando Lucas por um corredor mais amplo, onde a luz diminuía e o clima mudava. Ao adentrar, um mundo novo se revelou. As paredes eram adornadas com pinturas que pareciam girar e se mover, como se estivessem vivas. Ele se sentiu desembarcar em outro universo. Essas telas não apenas capturam emoções, elas as amplificam, Miguel explicou. A arte é uma forma de conexão, uma ponte entre mundos. Ele então se aproximou de uma tela em particular, uma pintura que mostrava uma tempestade assumindo a vida de uma cidade inteira. Sinta. Lucas tocou a superfície da tela e, ao fazê-lo, uma onda de emoções inundou seu ser. Sentimentos de desespero, esperança, amor e perda se entrelaçaram em sua mente. Ele viu vislumbres de vidas diferentes, de histórias antes não contadas. O calor se espalhou por suas mãos como se a arte tivesse recebido uma nova energia através de seu toque. Você vê? Murmurou Miguel. Essa é a verdadeira magia. Mas você precisa ter cuidado. Não é só sobre criar. É também o que você pode liberar. Liberar? Perguntou Lucas, sentindo o pânico começar a aflorar. O que você quer dizer com isso? Algumas forças não querem que você descubra seu potencial. Elas se alimentarão de seus medos e inseguranças. Olhe para essa tela, Lucas. Isso é só o começo. Lucas começou a sentir um frio na espinha. Ele percebeu que a pressão para entender seu poder era maior do que imaginava. Era como se a realidade estivesse se moldando com cada passo que dava. E a presença de Nádia fora da galeria o observando só aumentava a tensão. Mas quem são essas forças? Sua voz falhou um pouco, a tensão enchendo o espaço entre os dois. Uma expressão grave assumiu o rosto de Miguel, e Lucas percebeu que as respostas não seriam fáceis de aceitar. O que aconteceria a seguir na galeria poderia não apenas transformar sua vida, mas também o arrastar para uma jornada perigosa que ele nunca pedira. E, enquanto outra tela chamava sua atenção, ele sentiu a necessidade de saber mais. Eu tenho que entender. Eu preciso saber a verdade. Então prepare-se, Miguel respondeu, porque o caminho à frente é mais do que você pode imaginar. E ele começa agora. Lucas respirou fundo. Seu coração acelerado batia no ritmo da tensão crescente na galeria. As paredes à sua volta pareciam pulsar com os ecos das histórias que aguardavam para serem reveladas, e ele sentia que o momento decisivo se aproximava. Estamos prontos? Perguntou Miguel, como se estivesse testando a determinação de Lucas. Ele assenti, sentindo que, apesar do medo, havia um desejo ardente de descobrir quem realmente era. Era hora de enfrentar não apenas o poder que carregava, mas também os fantasmas que o acompanhavam. Então, comece a explorar suas obras, Miguel disse, levando Lucas a uma tela enorme que capturava um caos vibrante de cores. Essa é a sua representação emocional. Sinta o que flui dela. Com um toque cauteloso, Lucas coloca os dedos na superfície da pintura. Imediatamente, uma onda de sentimentos invadiu-o. Uma multidão de risos, gritos e choros preenchia sua mente. Ele viu flashes de memórias de sua infância, seus primeiros risos com Dona Maria e até mesmo o desapontamento nas expressões não de colegas. Uma transformação intensa passava por ele, cada emoção se entrelaçando, como se as cores da tela o absorvessem por inteiro. Isso é incrível! Ele exclamou, referindo-se à intensidade que estava experimentando. Mas também é assustador! Miguel assentiu. É o potencial que você possui. A arte é um canal, mas também uma responsabilidade. Você pode criar ou destruir com ela. Lucas sentiu uma pressão nas têmporas. Ele se lembrava das palavras da avó, do quanto ele deveria lutar por seus sonhos e não deixar que as inseguranças o dominassem. Mas agora, a responsabilidade que pesava em seus ombros parecia maior que apenas expressar suas emoções através da arte. E se eu não souber controlar isso, Miguel? E se eu fizer algo irreversível? Sua voz tremia com a ansiedade que começava a emergir novamente em seu coração. Dominar seu poder não é uma questão de controle, mas de compreensão e aceitação, respondeu Miguel, encorajando-o a continuar. Vejo em você a luz que muitos buscam.
Agora, a própria arte pode ajudá-lo a entender o que se esconde dentro de si. As respostas que você precisa podem estar nas obras do seu pai. Vamos para a sala mais profunda na galeria. É onde tudo começou. Enquanto caminhávamos, Lucas olhou por cima do ombro, preocupado que Nádia pudesse seguir seus passos. O frio que ela trazia à mente de Lucas estava pesado, mas em um canto do seu ser havia um lampejo de coragem que lhe dizia para seguir em frente, para desvendar o que estava escondido. Ao chegarem à última sala, Miguel acendeu uma luz que iluminou uma parede repleta de fotografias antigas de sua família. Ali, Lucas pôde ver seu pai em várias fases da vida. Naquelas imagens, havia um brilho nos olhos do homem que ele mal conhecia. A alegria, a paixão pela arte, tudo estava claro ali. Essas são as raízes, Lucas. Cada imagem guarda um silêncio que fala das batalhas e vitórias que seu pai viveu, disse Miguel. É importante que você entenda de onde veio, não apenas para saber sobre seu legado, mas para reconhecer que esses desafios são os mesmos que você terá de enfrentar. Lucas se inclinou para olhar mais de perto. Sentiu que cada foto parecia se mover, como um eco de histórias passadas. Aos poucos, algo começou a se formar em sua mente. Ele não estava sozinho. Seu pai havia lutado contra medos semelhantes. E se eu também pudesse transformar isso? Minhas inseguranças em arte? Minha dor em beleza? Pensou alto, olhando para Miguel. Exatamente, Miguel sorriu. Mas existe algo mais que você precisa saber, Lucas. Sua arte pode ser uma força, mas também há aqueles que não querem que você a encontre. Nádia é uma delas. Ela está atrás de você porque sabe do seu potencial. O que você tem de fazer agora é ficar atento. Uma onda de adrenalina percorreu o corpo de Lucas. Ele havia sentido o olhar da mulher antes, quase como se ela estivesse observando cada passo que dava. Como eu posso protegê-los, a mim e a Dona Maria? Você precisa aprender a se conectar com o poder que está dentro de você, respondeu Miguel. Na arte que você cria, existe uma força que pode moldar o mundo, mas que também pode fazer com que aqueles que desejam controlá-la se voltem contra você. Você estará sempre em perigo enquanto permanecer cego para isso. Lucas olhou para as telas, para as cores que começavam a brilhar à sua volta. Havia uma nova sensação crescendo dentro dele. Não apenas uma ave de poder, mas um desejo de liberdade. Ele queria que suas pinturas trouxessem não apenas esperança, mas transformação. Mas ainda sentia o peso da dúvida. Pode ser que eu não consiga fazer isso. O que acontece se eu falhar? Então, você aprenderá, e no processo encontrará amigos e aliados. Comece a criar, foque no que você sente. Deixe a arte guiá-lo, Miguel incentivou, encorajando Lucas a erguer as mãos. Todavia, o sinal de um movimento à porta fez Lucas parar abruptamente. Nádia havia entrado, seu olhar fixo na galeria. O ar ficou pesado com a tensão. Lucas sentiu que ela não estava ali para conversar. É hora de decidir, Lucas. Ele não pode te proteger para sempre. Nádia sussurrou com uma voz doce, embora seus olhos dessem um aviso claro. Quem é você? Lucas perguntou, sua voz amazona se firmando. Sou uma guardiã do poder que você ainda não compreendeu. Você pode escolher viver à sombra ou aceitar o que é verdadeiro e liberá-lo, disse Nádia. Um sorriso que não revelava alegria, mas uma certa malícia. Sentindo-se encurralado, Lucas olhou para Miguel em busca de respostas. Era agora ou nunca. Havia uma escolha diante dele que poderia mudar tudo e o futuro de todos que amava. Com coragem crescente em seu coração, ele decidiu encarar a verdade. Eu não vou deixar que você controle minha vida. Eu vou abraçar meu destino, exclamou Lucas, um brilho de determinação iluminando seu olhar. E com essas palavras, algo extraordinário aconteceu. As pinturas começaram a vibrar ao seu redor, como se respondendo ao chamado de Lucas, enquanto ele se preparava para liberar um poder que não poderia mais ser contido.
Nádia, percebendo o que estava prestes a acontecer, começou a recuar, mas não antes que Lucas lançasse seu olhar desafiador. Ele estava pronto para pintar seu próprio futuro. E a galeria, uma vez mais, se tornava um espaço não apenas de arte, mas de um renascimento. Agora, ele estava preparado para lutar pela verdade, pela arte e, acima de tudo, por si mesmo. E em meio à mágica da criação, a transformação começava. A luz envolvia Lucas e ele finalmente se sentiu em casa. O desafio se tornava seu, e a arte não era apenas uma expressão, era a própria vida. Era hora de dar vida a tudo que até agora fora escondido nas sombras. Quando a primeira pincelada tocou a tela, a história começava a ser reescrita. O mundo não seria o mesmo. Era o início de sua verdadeira jornada.